Quando o pastor me convidou para trazer a palavra, e quando eu fui ler esse texto que foi me dado, que foi colocado para trazer a mensagem de hoje, eu pensei, era para ser eu, porque é para mim. E eu creio que não é só para mim, é para todos que estão aqui. E todos que vão escutar depois, e todos que nem estão aqui. Se você veio aqui, meu irmão, assim como eu vim, como eu estou, não faça nada, só escute a palavra. E quando você estiver escutando a palavra, fala, Senhor, é para mim mesma. Senhor, eu estou precisando mesmo. Eu estava precisando ouvir isso, Senhor. Porque eu sei que é para todos nós. É uma palavra urgente, de urgência, de ontem, do tempo de Paulo, do tempo de Timóteo. E o texto que nós vamos ler está em 2 Timóteo 4, de 1 a 5, mas nós não vamos ler agora. Eu vou ter uns destaques aqui que eu vou pedir depois do irmão para colocar. Quando o texto, a palavra, o tema da mensagem é compromisso em pregar a palavra. E quando a linda Leonora veio aqui, ela falou 4 palavras, sinônimos lindos sobre compromisso. Eu tinha falado responsabilidade, mas ela trouxe tantos bonitos que o último me encantou. Engajamento. O que é você estar engajado? É estar dentro, é ser parte, é como as empresas dizem, vestir a camisa, é suar com aquilo ali, é querer fazer aquilo ali. Eu vejo o trabalho em escola e eu vejo os meninos, principalmente no ensino médio, quando tem uma gincana, eita, sai fogo. Ficam engajados, eles se doam, eles se dão, eles vão de madrugada se marcar. Eles se viram de encontrar patrocínio para a equipe dele ganhar. Engajamento. Você é engajado no reino de Deus? Você tem um engajamento do reino de Deus? Você se doa? Você dá tudo de si pelo reino? Com certeza não, porque eu também não. Mas esse com certeza não é dizendo assim, é porque eu sou humano, né? Tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Quando eu não tenho o engajamento do reino dos céus, não está tudo bem. Não está, tem uma coisa errada. E eu me lembro que na última gincana, um dos meninos não estava muito engajado. E eles vieram na minha sala, tia, tira aquele menino. Tia, ele não está nem aí. Ele está fazendo a gente perder o jogo. Será que eu estou fazendo com que o reino do céu fique atrofiado porque eu não estou engajado? Porque eu não estou com compromisso? Porque eu não estou aliançado com o reino dos céus? E se vocês forem olhar a carta de Timóteo, 2 Timóteo, foram as últimas palavras que Paulo deu a Timóteo, o filho amado, como ele o chama, um filho querido. Paulo não é mencionado que Paulo teve filhos biológicos, então eu acredito que não. Mas ele teve muitos filhos do coração e Timóteo era um deles. E ele lá na prisão, se vocês forem ler, Paulo nessa época aqui que escreveu, ele estava não só preso, que já é ruim, mas ele não estava só preso, ele estava sozinho. Vocês vão ler aqui que ele vai dizer, me abandonaram, muitos se apaixonaram pelo mundo e me deixaram, eu estou só, doente. Ele estava doente, preso, doente e solitário. O que você faria se você estivesse no lugar de Paulo? Quais seriam suas últimas palavras para o seu filho? Se você estivesse no lugar de Paulo, sabendo, e ele também diz, venha me ver, que eu já estou perto de ir. Ele já sentia, eu acredito que ele estava se sentindo muito ruim. E ele já sentia que não ia demorar muito para ele ir. Se você ou se eu estivéssemos no lugar de Paulo e chamasse um filho, fosse escrever a um filho, fosse dar recomendações, suas últimas recomendações ao filho, eu fiquei pensando, eu disse para Ricardo, eu acho que eu só chorava. Eu acho que eu só chorava. Ou talvez eu dissesse, meu filho, cuide do que eu te ensinei. Cuide do que você viveu desde a sua infância.
Seja feliz, meu amor, na presença do Senhor. Conquiste seus objetivos com Deus. E eu fiquei pensando. Mas eu com certeza, nesse momento assim de solitude, de solidão, de dor, de doença, preso, eu acredito que eu não falaria assim: pregue a palavra, Mateus. Pregue a palavra, Juliane Sena. Eu acho que não. Eu acho que daria minhas recomendações de mãe. Ou talvez só chorasse na presença dele, sabendo que eu já estava indo e a saudade ia ficar tanto para eles quanto para mim. Mas olha Paulo, olha o compromisso, olha o engajamento de Paulo com a obra. Ele não estava pensando nele, ele estava pensando no ser humano. Ele estava pensando naqueles que não conhecem a palavra. Ele estava pensando naqueles que não eram como Timóteo, não eram como ele. Tem muitas pessoas que não seguem o Evangelho, que não buscam o Evangelho porque não conhecem. E porque talvez algumas pessoas cristãs que ele conheça, não vive. Porque para pregar, para ter uma aliança, um engajamento, um compromisso com a palavra, precisamos de duas coisas principalmente. Estudar, que eu não posso pregar sem saber. Eu não posso pregar sem conhecer. Já imagine um professor em sala de aula, dando aula sem conhecer o que ele está dando. Fora. Ele só dá um dia e olha lá se der os 40 minutos. Fora. Não pode ter um cristão que não conheça a palavra. Como é que você vai falar? Como é que você vai pregar se você não conhece? Você nem lê a Bíblia, nem estuda. E depois de você estudar a palavra, você tem que viver. Dá exemplo. Aquele ditado maldito, que não é divino, que não está na Bíblia, que não é do cristão. Faça o que eu digo, mas não faça. Que coisa terrível. Isso não é para você não, nem para mim. Tem que fazer o que eu vivo. Tem que olhar para mim. Eu sou uma Bíblia aberta onde eu estiver, onde eu estou. As pessoas têm que ler Cristo em mim, com a minha fala, com o meu sorriso, com o meu abraço, com o meu carinho, mas com a minha autoridade como cristã. Muitos de nós não temos autoridade como cristãos, sabe por quê? Porque não vivemos. Como é que eu vou falar uma coisa que eu não vivo? Como? Não dá. Então, para você ter engajamento, você precisa conhecer, estudar. Você tira tempo. Eu não vou nem muito. Você tira meia hora todo dia para estudar a palavra? Eu não estou nem falando do culto doméstico, que eu acho que todos aqui fazem. Não estou falando do culto doméstico. Eu estou dizendo daquele tempinho que você senta e vai estudar a palavra. Começando livro por livro. Sem tempo de terminar. É no seu tempo, você só tem meia hora. Estude meia hora. Estude. Porque as pessoas vão requerer e você vai ficar bobo, sabe? Nos chamaram para dar uma palavra em um lugar, essa semana. E aí eu fui com o Ricardo dar a palavra. E aí nós começamos a falar, eu falei um pouco, ele falou outro pouco. E depois uma pessoa se levantou de onde estava e falou assim, não, ela não se levantou, ela estava sentada e do jeito que ela estava, ela falou assim, como vocês conhecem assim a palavra? Como é que vocês citam assim, Salmo, Provérbios, como é? Aí Ricardo falou, é estudando, é lendo, é muito tempo lendo, memorizando. E ela, no final, de tudo, ela falou assim, onde é a sua igreja? Eu quero ir lá. E aí nós dissemos, e eu falei, se você for lá, você vai ganhar um abraço tão apertado meu. Eu vou te esperar na porta, vou te apertar. Aí ela levantou e disse, eu quero esse abraço agora. Eu quero falar a Bíblia como vocês estão falando. Olha. E eu fiquei com vergonha porque eu sei pouco. Meu Deus. Ela pensa que eu sei muito. Quem é
aqui sabe tanto a palavra como sabe sobre o seu curso profissional? Quem aqui sabe tanto a palavra quanto a sua profissão? Talvez não. Talvez a tua profissão seja prioridade como a minha, né? Eu leio muitos livros, eu estudo muito sobre diagnósticos, CIDs, relatórios. Certo, eu tenho que fazer isso, é a minha profissão. Mas será que eu sou tão enganjada com o reino para aprender como sou com a minha vida profissional? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Lá não tem buscar sua profissão primeiro, seu emprego, seu trabalho. Lá tem Deus em primeiro lugar. E aí Paulo coloca isso, mas ele também coloca uma situação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por que será? E eu gostaria de colocar duas coisinhas rápidas. Por que e como? Por que ele falou para Paulo, para Timóteo, que Timóteo precisava pregar a palavra a tempo e fora de tempo? O que é a fora de tempo? Eu penso numa fila grande, no aniversário, em um lugar que me convida em família, na parada da van, numa viagem de ônibus. Aproveite. É tempo e fora de tempo. Eu gostaria que estivesse aqui no telão, né? O versículo 3 e 4 de 2 Timóteo 4. Versículo 3 e 4. Por que que ele disse para Timóteo? E por que Deus disse hoje para mim? E por que Deus está dizendo para você agora? Que você precisa pregar a palavra? Vamos lá? Pois, Timóteo, olha só. Pois, Timóteo, pregue, meu filho, pregue a palavra. Porque vai chegar o dia, Timóteo, vai chegar o tempo que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres, profetas, pastores, líderes, que diga o que os seus ouvidos querem ouvir. Esse tempo chegou. O evangelho bíblico já é duro de ouvir. Os discípulos disseram para Jesus assim: mestre, está muito duro. Ameniza isso, senão teus seguidores vão fugir. E ele disse: até vocês, meus discípulos, falando para eu amenizar a palavra. A palavra é a palavra. Ela não tem meio termo. Não vá, não siga quem diminua a cruz. A cruz só tem um tamanho, é o tamanho de Jesus Cristo. O tamanho da vida dele. E se você estiver em um lugar que o evangelho é minimizado, que o evangelho é ajeitado, você não pode ficar naquele lugar. Porque ele não vai fazer você crescer como cristão. Ele vai fazer você se acomodar e achar que tudo é natural. Tudo que o mundo faz é natural, não é natural. O que é natural e o que é correto é o que está aqui. E ele diz mais: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Ou seja, o quê? Palavra tola. Palavra tola. A maioria dos líderes hoje, e muitos, não vou dizer a maioria, vou consertar aqui, muitos líderes pregam o que é mais fácil de ser ouvido e aceito. Um jeitinho para alcançar pessoas. O céu não vai ser feito de multidão. O céu não vai ser feito de multidão, porque foi a multidão que crucificou Jesus. O céu vai ser constituído de cristãos autênticos. E cristãos autênticos usa a palavra como símbolo para a sua vida. Então, primeira coisa, por que eu devo pregar a palavra? Porque Paulo dizia, e hoje chegou o tempo, se já era difícil para eles, para a gente também é.
E não era fácil. A gente pensa assim, era fácil. Olha onde Paulo estava. Eu estava pensando, se eu fosse Paulo, né? Lá eu ia chamar ele, Timóteo, rapaz, ameniza aí. Onde eu tô, ó. Preguei de verdade. Fui atrás. Onde eu tô? Doente, preso, sozinho, sem ninguém. Ameniza aí, meu jovem. Você é jovenzinho. Precisa pregar muito, não. Acalma. Prega só assim a metade do evangelho que você não vai ficar preso. Nem vai morrer. Nem vai ser escanteado. Ele não falou isso. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Mas também Paulo deixou uma lição bonita. E aí é essa que eu peguei assim muito para mim. Que está no versículo 2, parte B. Como falar? Para que serve? Para que o evangelho serve? A Bíblia é usada para quê? E olha que coisa linda. O versículo 2 e 5. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, esteja preparado. Eu achei tão bonitinho isso. Eu não estava preparado porque eu estava na fila do banco agoniado. Não. É a tempo e fora de tempo. Eu estava numa viagem de ônibus, estava tensa. Sentou uma pessoa querendo muito assim ouvir Deus, mas eu estava muito agoniada e eu não estava preparado. Pois se prepare, porque os dias maus chegaram. E você vai ser interrogado sobre o evangelho e sobre sua vida. E ele disse, olha para que serve. Corrija, a Bíblia serve para corrigir. A Bíblia serve para repreender. A Bíblia serve para encorajar. Oh, coisa linda. Quantos salmos eu já tenho lido aqui e recitado aqui no domingo à noite. Sobre a alegria, o encorajamento que o Senhor nos dá. Repreenda, encoraje com toda, o quê? Paciência. E ensino. Essa palavra paciência foi bem para mim. Quando nós estamos evangelizando alguém, quando nós estamos falando de Jesus para alguém, que essa pessoa entorta a cara, que essa pessoa não quer, que essa pessoa faz desfeito da gente, que não quer saber de Jesus, que não quer saber da alegria de servir ao Senhor, eu fico impaciente. Quer saber? Rua. Sai fora. Ore por essa pessoa. Tenha paciência. E sabe uma forma que você pode ter paciência? É usando os seus dons, seus talentos. Às vezes até muito mais do que a palavra. Ontem nós fomos em um evento na casa de um casal de irmãos. E eu disse no final, esse evento, tão lindo como foi, tão aconchegante. Música, palavra, risos, alegria, aconchego. Nós podemos fazer isso para alcançar pessoas. Abrir nossa casa, fazer um lanche, um pão, um bolo que você sabe fazer. Um cafezinho. Chame seus amigos, chame para um cafezinho e mostra Jesus com a tua vida. Mostra Jesus, o que Jesus tem feito na sua vida, o que Jesus tem feito na sua casa. Você pode até não saber a Bíblia todinha, mas você tem todinho Jesus dentro de você. E Ele te ajuda. Lembra quando Moisés disse que não sabia falar? Eita, que a gente fala é muito, sei não. Não me bota na frente não. Ui, não, meu Deus do céu. Mas o Senhor diz, vai que eu falo. O Senhor fala por você nos momentos que você não souber. É só você dizer, me usa, Senhor, estou aqui. Que essa noite, eu e você, possamos entender que a paciência... Olha que Paulo, eu fiquei pensando, Paulo, ele não era muito paciente, não. Ele era zangado às vezes, mas ele chamou o filho Timóteo para dizer, paciência, tenha paciência. Ensine, ame as pessoas. Tenha compaixão dessas pessoas que não conhecem. E por último, para encerrar, eu gostaria de ler com vocês Efésios 5,16, que também me chamou bastante atenção. Me fez pensar muito desde segunda-feira sobre esse texto. Texto conhecido, eu já falei esse texto em muitas terapias para pessoas. Já usei esse texto nas terapias, mas eu nunca tinha pensado tanto na minha própria terapia espiritual.
aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que é os dias maus? E vocês estão percebendo, o que a maioria dos cristãos também está percebendo, que os dias estão encurtando? Você acorda de noite. Estamos em julho, Natal foi ontem, já é Natal de novo. Os dias estão encurtando, porque o Senhor está até tendo misericórdia de nós. Os dias estão maus. Meus irmãos, meus queridos, venhamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Quantas oportunidades você perdeu hoje com a sua impaciência? Quantas oportunidades você perdeu hoje quando no trânsito falou coisa errada para alguém? Quantas oportunidades você perdeu hoje quando foi comprar alguma coisa e se zangou com o caixa ou com alguém que estava na fila? Quantas oportunidades você perdeu hoje porque você não aproveitou bem o que Deus te deu no dia de hoje para falar de Jesus? Não desperdice as oportunidades no trânsito, em casa, no trabalho, com os vizinhos, na rua. Cada oportunidade que você tem vale um lugarzinho no céu para alguém. Deus nos abençoe e que nesta noite eu possa entender que eu preciso pregar a palavra, mas diante de pregar, eu preciso estudar a palavra e viver, exemplificar a palavra com a minha própria vida. E aproveite, meus irmãos. Talvez hoje você não aproveitou tantas as oportunidades, porque esqueceu, assim como eu, desse versículo de Efésios. Mas como nós lembramos hoje, como o Espírito Santo reavivou em nossa memória esse texto, amanhã nem eu nem você vamos perder ou deixar passar com paciência, entusiasmo, amor, alegria, as oportunidades que o Senhor deu. Cada oportunidade que o Senhor está te dando é uma oportunidade de você tirar alguém de um lugar ruim e colocar ele em um bom lugar. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada por esses versículos, muito obrigada pelos ensinos que a palavra traz para nós e que nós todos viemos ter a convicção que não está mais no tempo de brincar de ser cristão. Não está mais no tempo de achar que frequentar uma igreja é ser cristão. Não está mais no tempo de querer ouvir aquilo que massageia o nosso ego. Nós precisamos aproveitar esse tempo, pregar a palavra, endireitar a nossa própria vida, porque os dias estão se extinguindo. E além disso, os dias estão maus. E eu acredito, meu Pai, que as lindas e grandes e muitas oportunidades de hoje poderão não ser as de amanhã. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir tua palavra. Amém.